Bom, primeiro ano, vamos lá. Hoje, quase encerrando a aula que vem, a gente encerra função do segundo grau. Hoje, estudo dos sinais, começar a mexer com inequações do segundo grau. Então agora eu queria muita atenção de vocês, vou corrigir tarefa da semana passada, certo? Detalhes. E depois começar a teoria para a gente entender a inequação do segundo grau. Sem desenho não vai ser possível fazer. Por isso aqui aquelas orientações. Eu preciso achar as raízes o mais rápido possível. Agora vai ser necessário, senão o exercício se prolonga demais. Bom, gente, vamos lá. Tarefa do dia seguinte, da semana passada, né? Dia 28/4, que eu vou ver se vocês entregaram direitinho. Página 29, exercício 3, o item B, que eu havia pedido para vocês. Aula passada eu passei para vocês que toda vez que alguém te fornece um desenho, e no desenho te forneceu onde cortou o eixo X e mais um ponto, né? Cortou 2 cortes, nós tínhamos que lembrar que a função f de x do segundo grau era do tipo decomposta em fatores, a que multiplica x menos uma de suas raízes, que multiplica x menos a segunda raiz quando eu tiver as duas. Aonde aqui o seu trabalho era pôr uma das raízes, aqui era você pôr a outra raiz. E, gente, ele te deu no desenho as raízes. Menos 2 e 4. Então, o seu trabalho era pôr aqui o menos 2 e o 4. Fica f de x igual a que multiplica x menos menos 2, que viraria mais 2, menos com menos dá mais, x menos 4. Quase você tem a função inteira. Sua função, falta só o a, sempre vai faltar, mas por isso que ele te dá um terceiro ponto. Mas perceba que você já tem quase a função inteira, é só você distribuir a que multiplica x vezes x quadrado, menos 4x, mais 2x, menos 8. f de x seria a que multiplica x quadrado menos 2x menos 8. Distribui. Sua função f de x é a x quadrado menos 2ax menos 8a. E agora? Falta o a. Sempre vai faltar. Disse a vocês na aula passada. Só que aí tem uma outra informação, que poderia ser qualquer ponto. Se eu te desse um ponto aqui, um exemplo, vamos dizer que aqui fosse 3 e menos 6. X é 3, a imagem é menos 6. Menos 6 e 3 aqui nós acharíamos o a. Só que aqui o cara te facilitou a vida. Por quê? Ele não te deu onde cortou o eixo y. Esse daqui é o meu c da função. Então, significa que esse meu c que eu encontrei, menos 8a, seria menos 8. O a é 1. Se o a é 1, sua função já foi encontrada. Sua função f de x é 1x quadrado menos 2x menos 8. Essa é a função que eu pedi para que você determinasse dado o desenho. Tá aí? Certo? Tarefa feita, corrigida, corrijam. Muitos de vocês me mandaram tarefa mal feita de novo. Eu vou começar a cobrar isso de vocês. Certo? Tem uma semana para fazer, a ânsia de entregar rápido, faça direito. Você tem a resposta, inclusive, no livro.
tá? Que agora vamos cobrar a tarefa sim, segundo bimestre e tudo mais. O segundo exercício, um probleminha. Tá aqui. Em uma partida de futebol, um dos jogadores lança a bola e sua trajetória passa a obedecer a função h em função de t, 8t menos 2t ao quadrado. Onde h é a altura da bola em relação ao solo, medida em metros, e t o intervalo de tempo em segundos, decorrido desde o instante em que o jogador chuta a bola. Nessas condições, pode-se dizer que a altura máxima atingida pela bola é... Gente, agora, ó, esquece um pouco o problema, vamos pôr isso em teoria. Vou só trocar a ordem aqui. h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t. Isso daqui é uma função de segundo grau. Vamos pôr aqui h de t igual a... Vamos pôr x aqui. h de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Note, o meu a é menos 2. O meu b é 8. E o meu c é 0. Não tem. Então, uma função, veja bem, de concavidade para baixo, porque o a é negativo, é menos 2. Não é sempre quem está na frente, é quem acompanha x ao quadrado, aqui no caso t ao quadrado. O b é 8 positivo e o c que não tem é 0. Então, o que você teria aqui, se a gente fosse pensar, e eu não estou nem desenhando perfeito, é que em vez de eixo x, você tem eixo t, de tempo, em segundos. Em vez de eixo y, você tem h. Você tem uma parábola de boca para baixo. Uma parábola assim. Não estou desenhando, nem achando os pontos, nada. O que você vê aqui não é como se fosse um chute, uma bola de futebol. Quando você chuta, ela sobe, sobe, sobe até um ponto, para e depois desce. Se eu pedisse o tempo que a bola ficou fora do chão, seria aqui a diferença das raízes. Nós acharíamos as raízes e a diferença do tempo aqui seria o tempo que a bola não estivesse no chão. O que ele me pediu aqui é qual a altura máxima atingida pela bola. Se a parábola é assim e tem que ser, se você concorda aqui com a minha visualização, a altura máxima seria aqui. E quem que é esse ser? Que é o vértice que a gente estudou. A altura máxima seria o y do vértice, que pelas fórmulas da aula passada é menos delta sobre 4a. Da minha expressão, quem que é o delta? B ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é 0. O delta aqui vai dar 64, menos 0, 64. Então, seria menos 64 dividido por 4 vezes o a, que é menos 2. 64 menos 64 sobre menos 8. Menos por menos dá mais. 64 por 8, 8 metros é a altura máxima que a bola atingiria. Daí a resposta do seu problema. Perceba, problematização em função do segundo grau. Essa era a tarefa, corrijam, refaçam, vejam onde você está errando, alguma coisa, visualização, começar a ver troca de variáveis, não é só x, não é só y, certo? Agora é a gosto do problema.
E agora vamos entrar na parte de inequações. Aqui é bem técnico, vou depender muito de achar raízes, visualizar a boca para cima, boca para baixo. Não é muito de problematização. São exercícios que você vai utilizar muito lá no terceiro, quarto bimestre, para identificar aí onde eu posso, que valores de x eu posso usar, que valores eu não posso. Portanto, é algo que você não deve esquecer. Preste bastante atenção, visualize tudo o que a gente falou. Nesta aula em si, a gente não dá importância muito a vértice, e sim só posicionamento das parábolas, tá? Então preste atenção. Vamos lá. Voltando aqui, estudo de parábola. Função do segundo grau. É o que a gente está mexendo agora. Tinha 6 desenhos de parábola, lembra? Suas parábolas. Se o A fosse maior que zero, boca para cima, A positivo. Dado uma função a vocês, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Se o A fosse maior que zero, suas parábolas seriam de boca para cima. A diferença seria, tem parábola de boca para cima que corta em dois lugares o eixo x, possuem duas raízes reais e distintas. Isso quando o delta era maior que zero. Delta positivo, você tem 2 pontos de corte. Se o delta der zero, você só tem uma raiz, você só vai ter um ponto de corte com o eixo x aqui. Só um. Só toca e volta. Ou, se delta fosse negativo, você não teria corte com o eixo x. Os mesmos desenhos, se o A fosse negativo, a boca seria para baixo. Duas raízes se delta fosse maior que zero. Certo? Duas raízes se delta fosse maior que zero. Se delta for igual a zero, uma só raiz, só tocaria em um ponto o eixo x. E se delta fosse negativo, não tem corte com o eixo x. Sua parábola está totalmente abaixo do eixo x. Lembrando aí, né? A maior que zero, boca para cima, A menor que zero, boca para baixo. E seus cortes. Os cortes são dados aonde? Nas raízes. Correto? Beleza. Lembrou? Então agora o que vai interessar para nós? Estudo de sinais. Cada parábola dessa tem seu desenho. Você vai ter que saber desenhar e aí visualizar os sinais. Primeira coisa, vamos lá? Alguém te dá uma função de segundo grau, você resolve, acha as raízes. Olha só, o que é fundamental para mim? Achar as raízes. Como é que eu acho as raízes, Shigeru? Simplesmente você vai ter que pegar x quadrado mais bx mais c igual a zero, achar as raízes. Bhaskara, some produto. Começar a desvendar isso que você vai fazer aqui direto. Vamos dizer agora que você fez tudo isso, achou duas raízes, delta deu positivo, o A foi maior que zero. Você tem um desenho assim, como aqui eu disse, eu não vou dar muita importância a achar vértice. Eu vou pôr aqui, cortou em 1, cortou em 2. 2 cortes. Desenhar boca para cima porque o A é maior que zero. O que eu devo perceber? Estudar os sinais de uma função é estudar y, não é x. Estudar y. Senhores, uma parábola como essa. Entre as raízes x1 e x2, veja, a barriga está para baixo. Então quer dizer que se o eixo y estivesse aqui, os valores de y são negativos. Negativos. Portanto, entre os dois valores, que são as raízes que você encontrou, você terá imagens negativas.
Fora das raízes, perceba, suas imagens são todas positivas. Não importa que x é negativo, se sua parábola está aqui, suas imagens serão positivas. Está para cima, positivo, está para baixo, negativo. Isso se a função que você estiver estudando for uma função com este desenho. Este desenho é o quê? O y é maior que zero, boca para cima. Achei duas raízes. Apliquei Bhaskara, soma e produto. Achei dois valores. Dois cortes, boca para cima. Segunda situação, o delta dá zero, você vai encontrar um valor só. E o a é maior que zero, boca continua para cima. O que acontece aqui? Veja, eu não tenho imagens abaixo. Isso significa que você não tem imagem negativa aqui. Você só tem imagens positivas. E na bendita raiz, sua imagem vale zero. O y vale zero na raiz. Aqui também, nas raízes, você tinha imagem zero. Entre elas, imagens negativas. Fora delas, imagens positivas. Aqui você só tem imagens positivas e só na raiz você vai ter imagem igual a zero. Ah, vai depender de eu desenhar então. Claro. Não é adivinhação. E última situação. Se o a é maior que zero, não tenho raiz, deu delta negativo. Delta negativo não tem raiz. Realmente, não tem. Real, não. E você vai ter aqui o quê? Só imagens positivas. Jamais imagens nem nulas e nem imagens negativas. Puxa, então vou ter que saber tudo aquilo lá. O a é maior que zero, boca para cima. Se eu achar duas raízes, corta em 2 pontos. Se eu achar uma raiz só, num ponto só. Se não tiver raiz, a parábola está de boca para cima, só tem imagens positivas. Isso mesmo. Os próximos desenhos, a mesma sugestão, só que agora o a é negativo. Boca da parábola para baixo. Se você encontrar duas raízes, entre as raízes você tem imagens positivas. Perceba, a barriga está aqui para cima. Fora das raízes, imagens negativas. E nas raízes, sua imagem vale zero. Zero da função, é onde a função vale zero. Correto? Mesma coisa, próximo desenho. Só uma raiz. O a é negativo. Você só vai ter imagens negativas. Na raiz, imagem é zero. Você nunca vai ter raiz maior que zero aqui. E última possibilidade. A é negativo e eu não possuo raiz. Delta deu negativo, não tem raiz, Shigeru, tá? Só que você tem parábola. A função existe, é uma função assim. Nessa função, você só possui imagens negativas. Não tem imagem nem positiva nem nula. Não consigo nem encostar nem subir. É uma parábola que só tem imagens negativas. Varie x que você quiser. Você, como resultado da expressão, só vai ter valor negativo para todo x real. Gente, esse é o estudo, só que depende dos conhecimentos das aulas anteriores. Como eu disse, eu não vai me interessar vértice aqui. Só que agora é exercícios repetitivos que só vão mudar expressões. Preste atenção, essa aula é fundamental para a aula que vem, que já cresce um pouquinho mais, que você vai multiplicar duas expressões como essa. Então agora, gente, preste atenção, como eu disse, exercícios repetitivos. E 2, fica de tarefa para vocês entregar semana que vem. Façam direito. Então vamos lá, gente. Agora, ó, acabou historinha.
Agora é a matemática, vamos dizer, meio que pura. Gente, ó, página 31 do livro de vocês, 1B. Tarefa para o dia 12/5, exercício 12, que é esse que eu vou resolver, uma série. Só que eu quero os itens A e B. Eu vou fazer, acho que aqui tem até H. E só vai, como eu disse, mudar a expressão e mudar pedido. Então preste atenção, exercício bem seco. Né? Não tem conto de fadas, historinha, bola de futebol. Resolva em reais as seguintes inequações, desigualdades. Eu quero que 3x² mais 4x seja menor que zero. Eu quero isso negativo, filho, ou igual a zero aqui no pedido. Para saber isso, não é olhar a expressão, pensar, raciocinar, passar para cá. Se você fizer isso, você já errou. Isso daqui só se resolve de uma maneira, desenhando a parábola e os seus pontos de corte com o eixo X. Só assim. Então, agora, preste atenção. Eu já visualizo, é de segundo grau, x². O A é positivo, a boca é para cima. Corta o eixo X, só vou saber se achar as raízes. Então, nesse momento, eu estou em busca das raízes. Eu não estou trocando o sinal, eu simplesmente venho e faço assim. 3x² mais 4x igual a zero. Eu vou achar as raízes. Eu preciso delas, senão eu não sei se corta, quantas vezes corta, onde corta. Aqui, equação é incompleta. Você põe x em evidência, dá 3x mais 4 igual a zero. Produto é zero quando x for zero, ou quando 3x mais 4 é zero. 3x igual a menos 4, x igual a menos 4/3. Gente, tem gente que pensa que já fez tudo. Não, a única coisa que você encontrou aqui, onde a bendita parábola cortou o eixo X. É necessário? Sim. Então agora eu volto ao meu problema. Corta numa raiz negativa, menos 4/3, corta no zero. A gente já havia visto e dito parábola de boca para cima, devido a ser positivo. Está aqui, ó. Agora entrou na teoria da aula de hoje. Desenhei, achei onde corta, como corta, boca para cima. E o que você aprendeu na aula de hoje? Seu desenho é desse, entre as raízes, essa barriguinha está aqui embaixo, minhas imagens são negativas. Nas raízes, minha imagem dá zero, foi o que a gente determinou aqui. Fora delas, minha imagem é positiva. Está aqui. Agora, só agora, eu vou ver o que o cara me pediu. O que foi pedido, senhores? Foi pedido que eu quero essa expressão menor que zero, negativa, ou igual a zero. Negativo está aqui, ó. Não é onde você achou? Igual a zero nas raízes. Se eu quero igual, bolinha fechada aqui. E aí, minha solução é esse intervalo. Minha resposta, solução. X pertencente aos reais, tal que menos 4/3 é menor ou igual a x, menor ou igual a zero. Essa é a resposta que a gente espera que você faça. Faça os exercícios na tarefa e me dê essa resposta, senão você não fez nada. Para chegar nessa resposta, eu preciso desse desenho. Para ter esse desenho, eu preciso ver se tem raiz, quantas são, quem são.
se a boca está para cima ou para baixo. Como eu disse agora, gente, é uma repetição. Exaustão. Aqui só se aprende fazendo mesmo. Por isso uma dica, refaça todos e depois corrijam, recorrijam, vejam o que você está errando, o que você está esquecendo. Porque, caro, eu preciso saber onde isso é negativo, onde isso é positivo, onde isso é zero. Próximo, como eu disse, só vai mudar a expressão. Ó. Aí muda o desenho, muda as raízes. Repetição. Gente, 2x² menos 64 eu quero que seja menor que zero. Negativo. É uma função de segundo grau. Boca para cima, o A é 2. Quarto eixo x, só vou saber se eu encontrar as raízes. Então vem aqui 2x² menos 64 igual a zero. 2x² igual a 64. x² igual a 32. O x é igual a raiz mais ou menos raiz quadrada de 32. Não é exato, mas é um valor. Mais e menos raiz de 32. Se eu quiser aqui ver, ó, 32 em decomposição por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É 2 a quinta. Uma raiz quadrada, cada grupinho de 2 sai. Sai um 2, sai outro 2. 1, 2 fica. X igual a mais ou menos 4, saiu 2 e 2. Raiz de 2. O que você acaba de encontrar aqui? Nada além do local, onde a parábola que você quer estudar cortou o eixo x. Cortou em menos 4 raiz de 2 e cortou em mais 4 raiz de 2. Parábola. Boca para cima, o A é positivo, é 2. Onde? Neste desenho, na aula de hoje. Que tiver para baixo, você tem imagens negativas. Fora, você tem imagens positivas. Só agora você volta lá no seu exercício inicial e vê o que foi pedido. Eu quero isso menor que zero, eu quero isso negativo. Se eu quero isso negativo, eu quero essa região que eu achei que é negativa. Pode ser igual a zero? Não, só menor. Então aqui, bolinha aberta, intervalo aberto. Não quero igual a zero. Solução esperada. Solução. X pertencente aos reais está o quê? Menos 4 raiz de 2 é menor que x, que é menor que 4 raiz de 2. Tá aí sua resposta. E você só conseguiu a resposta porque eu enxerguei o desenho. Eu só consegui o desenho porque eu determinei as raízes. Sei que a boca é para cima porque eu estudei o sinal de A. Então, olha só, hein, gente? São competências que você tem que adquirir. Que o resto agora é repetitivo. Outra. Agora uma equação completa. Chama minha atenção nesse. O A é negativo, a boca é para baixo. Então, o desenho que você vai ter que fazer na finalização, uma parábola de boca para baixo. Agora, onde corta o eixo X? Só vou saber se eu achar as raízes. Então, vem. Iguala a expressão a zero. Achar as raízes. Gente, aqui não dá para simplificar nada. O que dá para fazer, se eu quero achar as raízes, é multiplicar por menos 1. Mas detalhe,
Na hora de estudar parábolas, tem que voltar lá. É que aqui eu quero só achar as raízes. Então, eu posso fazer tudo que eu aprendi para achar as raízes, deixar o A positivo. Aqui vamos por Bhaskara, delta, B ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. O delta dá 144 menos 144. O delta seu deu zero aqui. Isso significa uma coisa, só vai ter uma raiz. Tá? Então vamos lá. Quem que é ela? X é menos o B menos 12, mais ou menos raiz quadrada do delta que deu zero, dividido por 2A, 2 vezes 4. Lembrando que a gente está achando desta equação. O A é 4. Então dá menos 12 dividido por... Opa, então é menos 12, é mais 12 aqui. 12 por 8. Simplificando por 4, 3 meios. Então olha lá. Fiz isso daqui só para saber onde corta o eixo X. Agora vamos voltar. Você estava estudando uma função de segundo grau cujo A é negativo, boca para baixo, que você encontrou uma única raiz, 3 meios. Só tem uma, boca para baixo. Então, a parábola que vem aqui toca e desce. Nada mais. Não tem região para cima. Ah, não tem? Não. Você só tem o que aqui? Imagens negativas. Não tem como ser imagem positiva aqui. Só tem esse ponto que a imagem é zero. Gente, o que você quer? Volta ao problema. Eu quero somente valores positivos, maior que zero ou igual a zero. Valor positivo eu não tenho aqui. Só tem um único valor que vai valer zero e que vai servir porque aqui pediu igual a zero. Então, sua solução aqui não é nenhum intervalo, é apenas o número 3 meios, onde a função vale exatamente zero. Certo? Perceba que aqui a gente tem uma solução única, porque pediu valor positivo, eu não consigo, por mais que eu varie x aqui, eu não terei valor positivo nessa expressão. Se eu usar 3 meios, eu vou ter o valor zero. Qualquer valor fora disso, valores serão negativos. O próximo, mesma coisa. De novo. Parábola de boca para baixo. O A é negativo. Quero onde isso é menor que zero. Só que para você definir, você vai ter que desenhar. Saber onde você vai ter imagens negativas aqui. Para desenhar, tem que ir atrás das raízes. Menos 4x² mais 4x menos 1 igual a zero. Multiplico por menos 1, estudo a equação 4x² menos 4x mais 1 igual a zero. Delta, b ao quadrado menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 4 vezes 1. Delta dá 16 menos 16. Delta de novo deu zero aqui. Nosso x, pegando dessa equação, seria menos 4, mais ou menos raiz de zero, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 4. Você vai ter 4 em cima, 8 embaixo, meio.
Gente, o que você fez até então? Só determinei onde a minha parábola corta o eixo X. Agora eu venho aqui, eixo X, minha parábola. Corta no meio, única raiz. Volto lá, ó. Nossa parábola tem boca para baixo, só tem um toque no meio e desce. Você só tem imagens aqui negativas. O que foi pedido como solução? Exatamente isso. Só quero imagens negativas, menor que zero. Igual a zero eu não quero. Aqui vale zero em meio. O resto é negativo. Quer dizer que qual seria a solução sua? Todo x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de meio. Todo mundo me serve, menos o número meio, que meio faz a expressão zerar. Zero eu não quero igual a zero, só menor que zero. Se eu quisesse maior que zero, vazio, não tem onde isso é positivo. Só tem um lugar onde é zero, que é meio. Positivo não. Menor que zero, quase tudo, só o meio que não. Mais um. Boca para cima, quero onde isso é negativo. Menor ou igual a zero, podendo ser igual a zero. Então vai lá, de novo, como a gente está cansando já aqui, achar as raízes. X² menos 2x mais 2 igual a zero. Nosso delta aqui vai dar b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Nosso delta aqui dá 4 menos 8. Nosso delta deu menos 4. Opa, não tem raiz, Shigeru. Não tem raiz. Mas parábola existe, simplesmente não corta o eixo X. Então agora você vem aqui no eixo X. Vamos lembrar exercício, parábola de boca para cima. Para cima sem corte no eixo X. Parábola assim. Aqui, meu filho, você não tem imagens negativas e nem nulas. Aqui, se alguém te perguntar, você só tem imagens positivas. Jamais imagem negativa nem nula. Portanto, se o cara me pediu onde isso é menor, negativo, ou igual a zero, sua solução aqui, lamento informar, é vazia. Não tem onde é negativo, não tem onde é igual a zero. Então, impossível o pedido. Jamais essa expressão será negativa e nula. Pode variar x o que for. Faça a conta, só vai ter imagens positivas. Correto? E o último. Mesma coisa. Por isso que eu falei, é uma repetição. Só que você tem que fazer, gente. Senão depois todo mundo fala, como é que você sabe que o intervalo é esse? Por que você não deu o valor? Por que deu vazio? É porque tem que fazer todo esse estudo. E tem gente que fica lerdeando para fazer um delta. De novo, parábola de boca para cima, só que agora eu quero onde isso é positivo. Só que eu preciso saber onde corta o eixo X. Então tem que achar as raízes. Igual a zero, vou lá no delta, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta aqui dá 9 menos 28.
delta dá menos 19. Negativo, não tem raiz, legal. É uma parábola que não corta o eixo X simplesmente. Boca para cima, o A é positivo. Uma parábola assim. Você só tem imagens positivas. E o que você quer? Exatamente isso. Só quero isso sempre positivo. Maior que zero. Então, sua solução aqui, se só tem positivo e ela só é positiva, são todos os números reais. Toda reta te serve. Essa expressão é positiva para qualquer valor que eu der para x. Dê o valor que você quiser. Pode perceber. Ah, o menos 10. Põe menos 10 aqui. Menos 10 ao quadrado dá 100. 3 vezes menos 10 dá menos 30. 100 com menos 30 dá 70. Mais 7, 77. É maior que zero. Pode dar o valor que você quiser para x. Essa expressão será positiva. É o que a gente viu aqui. Gente, a gente chegou numa matéria agora que é técnica. Eu preciso ter conteúdo, senão eu não vou entender isso. Se você foi daqueles que não assistiu às aulas anteriores, trate de assistir, porque agora a gente vai ter só essa tendência. A aula que vem, a gente vai multiplicar duas expressões como essa, vai ter que fazer o estudo de duas, o tamanho já dobra, e depois ter uma conclusão final ainda. Por isso, nesse momento, a gente diz para você, é hora mais do que nunca se conscientizar que estamos entrando numa nova fase. Senão, não dá para acompanhar mesmo. Passadinha do primeiro, um abraço, tudo de bom. Faço a tarefa, envie a tarefa decentemente, tá? Porque eu não estou gostando como alguns estão enviando tarefa, não. Faça direito. Próxima aula, continuamos. Um abração.